carboidrato ele dá medo em muitas mulheres. E acontece uma coisa muito curiosa com a grande maioria das mulheres com quem eu converso. Existe um receio entre a grande maioria das mulheres que estão hoje com medo de comer fruta, por exemplo, porque tem carboidrato, não come a manga e a banana, que são frutas que realmente têm um pouco mais de carboidrato, são um pouquinho mais calóricas, acabam não comendo essas frutas justamente porque tem medo do carboidrato que essas frutas estão oferecendo. Mas ao mesmo tempo em que muitas mulheres estão com esse medo de comer fruta, porque tem muito carboidrato, elas estão se descontrolando com o doce. Estão descontando, muitas vezes, o nervosismo, o estresse do dia a dia, da vida, em outros carboidratos, como os pães, os bolos, as bolachas, as guloseimas. E aí, o que acontece? Acaba não comendo a fruta e chega em casa no final do dia atacando pacotes de bolacha, pacotes de biscoito, ou sai no final de semana e exagera nos lanches, na batata frita, no álcool. E isso, mulher, é algo que não tem muita lógica. E a primeira coisa que qualquer mulher precisa saber é o que é um carboidrato. De onde vêm os carboidratos? Para que eles servem? Por que eles existem? Porque isso vai fazer com que você tenha mais autonomia nas suas escolhas alimentares também. O carboidrato a gente chama de macronutriente, tá? E esse macronutriente, carboidrato, quando a gente come, quando a gente se alimenta de algum carboidrato, a digestão do carboidrato, todo o metabolismo que vai ser feito daquele alimento vai fazer com que seja liberado no nosso sangue boas doses de glicose. E o carboidrato, ele é um macronutriente mais encontrado na natureza, mais abundante na natureza, mais disponível. Quase tudo tem carboidrato, gente, quase tudo mesmo, até coisas que a gente acha que não tem carboidrato, muitas vezes tem. Então, por exemplo, o açúcar mesmo, aquele que a gente põe, né? Muitas pessoas põem no café, no leite, no açúcar, no suco. Tudo o que tiver açúcar é carboidrato também, seja uma bebida, seja uma comida. Então, o açúcar é carboidrato, tudo o que tem açúcar é carboidrato, mas o arroz também é carboidrato. Não são só as coisas doces que são carboidratos, né? Então, o arroz é carboidrato, as batatas de todos os tipos são carboidrato, as massas de todos os tipos são carboidrato, as massas tradicionais, né? Porque hoje em dia existem massa de arroz, massa de abobrinha, a massa de arroz vai ter carboidrato, mas essas massas de legumes vai ter um pouco menos. Os bolos contêm carboidrato, os pães, as sobremesas, os biscoitos, feijões e similares, os refrigerantes, os sucos, as frutas e os legumes também. Então, muita coisa tem carboidrato. Quase tudo que a gente come tem carboidrato. Por que será que é assim, né? Por que será que existe tanto carboidrato disponível na natureza para a gente usar? Mas cada um dos alimentos que contém carboidrato, eles também vão ter uma coisa junto deles chamada índice glicêmico e carga glicêmica. O que é o índice glicêmico e a carga glicêmica? E é importante vocês saberem disso, tá? A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que um alimento tem, tá? E o índice glicêmico é a velocidade com a qual esse tanto de carboidrato que tem naquele alimento é liberado na corrente sanguínea na forma de glicose. O que acontece, tá? Tem alimentos que vão ter muito carboidrato e vão liberar esse carboidrato muito rápido. E tem alimentos que têm pouco carboidrato e também vão liberar esse carboidrato muito rápido. Ainda a gente tem alimentos que têm muito carboidrato, mas libera esse carboidrato no nosso sangue bem devagar. E tem outros que têm pouco carboidrato e libera devagar. E isso tudo, dentro do processo de emagrecimento, vai ter os seus impactos, sim. Só que muitas vezes as pessoas têm medo de consumir os carboidratos errados, aqueles alimentos que não têm uma quantidade muito grande de carboidrato para ser liberado, ou que vai liberar devagar, que são, na grande maioria das vezes,
os legumes, as frutas. Então não faz sentido, mulher, você ter medo de comer uma manga, comer uma banana por causa do carboidrato. E faz muito menos sentido se você não come a fruta, mas está no momento em que você está descontando em bolos, doces, pães, massas ou outros alimentos, tá? Mas para que serve, afinal, o carboidrato na nossa vida? Por que falam tão mal do carboidrato? Gente, o carboidrato, ele existe em tanta disponibilidade na natureza, porque ele é um macronutriente que vai fornecer energia de uma forma mais rápida, mais efetiva, mais fácil para o nosso corpo utilizar. Então, quando a gente come um carboidrato, a gente logo vai ter uma energia disponível para utilizar. Claro que quando a gente não utiliza essa energia, a gente vai acabar acumulando essa energia em forma de gordura. Só que o que acontece? O carboidrato, ele é a fonte principal de energia para o nosso cérebro, para a nossa retina, para as nossas atividades diárias. Então, quando você acorda de manhã, você precisa de energia para começar o dia, para trabalhar, para estudar, para dar conta da vida. E se você está consumindo muito pouco carboidrato, você tem menos dessa energia disponível. Então tem que ter muito cuidado com essas dietas de cortar carboidrato, de excluir carboidrato, porque o carboidrato serve, a função do carboidrato é exatamente essa: oferecer nutriente, oferecer energia para o nosso organismo. Quando falta carboidrato, a gente não fica mais lenta, a gente não fica mais cansada, a gente não fica meio devagar. Pois é, porque o carboidrato ele tem essa função de oferecer energia. As pessoas que fazem exercício, por exemplo, quando elas vão fazer um exercício, um treino de musculação, qualquer coisa, uma corrida, elas precisam consumir carboidratos antes de fazer o exercício, porque aquilo ali vai oferecer energia para elas. Então não adianta comer alguma coisa que seja proteína ou alguma gordura, porque esses alimentos eles não vão liberar energia tão rápido quanto os carboidratos. Mas Gladys, tantas pessoas hoje estão falando que carboidrato é ruim. Carboidrato é ruim mesmo, como estão falando, se existe tanto assim na natureza, se a grande maioria dos alimentos tem carboidrato, é ruim mesmo? Como é que eu faço? Mulher, eu preciso que você entenda uma coisa comigo aqui agora, nesse exato momento. Carboidrato não é ruim. Carboidrato nunca vai ser ruim de uma forma geral, tá? Só que a gente precisa entender uma coisa muito importante sobre ele, sobre os carboidratos. Nós comemos carboidratos demais. Nós, eu digo assim, a população mundial, a população brasileira, a gente come carboidrato demais, porque tem muita oferta. Eu não falei para vocês que tem carboidrato em praticamente tudo o que a gente come? Praticamente tudo. Até no queijo, que é basicamente gordura e proteína, pode ter carboidrato também, dependendo de como foi preparado. Então a gente acaba comendo carboidrato demais, tem muita oferta, é muito prático, é muito gostoso, é fácil comer carboidrato. Vocês não acham que é fácil comer carboidrato? Não é fácil comer um biscoito, uma bolacha, um chocolate, um prato de macarrão. É muito fácil comer. Então o carboidrato não é ruim. Agora, o excesso de carboidrato é ruim. O excesso de carboidrato é muito ruim. Quais são os problemas da gente consumir carboidratos demais? Acho que a grande maioria de vocês já sabem que é engordar, que é você ganhar peso. Por quê? Porque você está jogando para dentro do seu organismo muita energia que muitas vezes não está sendo gasta, e aí o seu organismo vai fazer o quê? Acumular tudo. Então, quando você consome carboidratos em excesso, carboidratos demais ou os carboidratos errados, aí você engorda, você ganha peso e você ganha peso muito rápido mesmo.